A paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar. Preciosa Ezer, mulher do original de Deus, tudo bem com você? Nós estamos na série Mães que Vão Além. Já foi falado aqui diversos temas e hoje nós vamos falar que Deus está procurando mães que ousem ser guarda das fontes. Como ser guarda das fontes? Hoje nós vamos explicar e expandir aqui que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração, e que você seja essa mãe que ouse ir além pelos seus filhos, pela sua família. Amém? Eu convido a irmã Samba para estar fazendo essa oração inicial. Irmã Samba. Glória, 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 glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Pai, te rendemos graça pelo teu grande amor sobre nossas vidas, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Senhor, nós estamos aqui diante de ti, meu Pai, primeiro para pedir perdão, Pai, por alguma coisa que nós tenhamos feito e não se alinhou com a tua palavra. Pai, venha nos perdoar, Senhor, se houver algum impedimento em nós, para que nós não aprendemos, não ganhemos conhecimento da sua palavra. Senhor, grata nós somos por esse momento, meu Deus, queremos estar aqui disponíveis, Senhor, para ouvir a sua voz, pedindo que cada mulher que aqui está receba, Senhor, no seu entendimento, meu Pai, e que seja uma palavra para sabedoria e usarmos em prática. Senhor, obrigado por esse momento, por mulheres estarem reunidas, meu Pai, para irem além, em prol dos nossos filhos, que é uma herança vinda de ti, Senhor, é um presente dado pelo Senhor. Nós somos grata pela essa responsabilidade que o Senhor nos deu, mas entregando cada um deles pelo cuidado que o Senhor tem, Senhor, obrigado pela proteção vinda do alto, Senhor, nos orientando, nos dando capacidade, porque o Senhor disse, instrua o menino no caminho em que deve andar. Então, nós estamos a pedir, Senhor, que o Senhor orienta a tua serva Miriam, Pai, que traga uma palavra que seja rema para as nossas vidas, Senhor, que ela caia em boa terra e haja frutos, Senhor, que haja frutos, Pai. Senhor, obrigado pelo versículo que o Senhor trouxe para os nossos corações, Lamentações, Pai 2:19. Senhor, orienta-nos que nós acordemos de madrugada e que o nosso coração seja como água. Então, nós estamos a pedir disponibilidade, nossa Senhor, para ouvir a sua voz, venha desvaziar tudo que tenha nos impedido, Senhor, que queira nos impedir de ouvir a sua voz. Ponha nossa mente vazia, vazia, vazia para ouvir a sua voz. Senhor, obrigada. Obrigada por este momento de mulheres. Unidade é o que te pedimos. Tenha o controle sobre a sua filha, que seja o Senhor a falar sobre a sua boca, Pai, em prol desse tema. Muitas vezes nos preparamos tanto, mas é o Espírito Santo que queremos que nos guia. Obrigado pela atmosfera neste local onde ela está. Obrigado por mandar os teus anjos e na casa de cada uma das minhas irmãs, Senhor. Estamos a pedir que nenhuma durma e que estejamos em alerta, em vigília, para ouvir a sua voz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esteja conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O tema que nós vamos destrinchar aqui com vocês hoje é que Deus está procurando mães que ousem ser guarda das fontes. Como ser guarda das fontes? Antes de dar prosseguimento a esse assunto, eu quero contar para vocês uma história. Ok, amadas? A história começa com Peter Marshall. Amém. Peter Marshall, ele foi um grande pregador da palavra de Deus. E por ser pregador da palavra de Deus, ele escreveu um pequeno livreto, um livro bem minúsculo, com o tema Guarda das Fontes. E o pastor Hernandes foi em busca desse livreto para entender o porquê ser guarda das fontes, para ele desenvolver esse estudo de história. Esse livro conta a história de um homem que vivia na floresta. Só que ele tinha um capricho de fazer sempre a limpeza
ali do percurso em que a água passava, né, pela floresta e descia até um lago que havia ali numa vila romântica. Só que algumas pessoas da cidade ficaram incomodadas. Elas ficaram incomodadas. Por que que aquele homem faz esse serviço? E o prefeito daquele lugar, ele começou a pagar esse guarda das fontes que estava fazendo a limpeza. Ele começou a pagar esse guarda da fonte para continuar fazendo o trabalho. Só que algumas pessoas ali que faziam parte do conselho dos vereadores, a Câmara Municipal daquele vilarejo, não concordaram com isso. E eles começaram a questionar por que pagar ele se ele não faz nada. A gente não vê o trabalho dele. A gente não vê o que ele está fazendo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos cancelar o pagamento, o salário que ele recebe, e cancelando isso, a gente constrói um reservatório de água, que a água vem da fonte, enche esse reservatório e não precisa, né, pagar esse senhor pelo esse serviço, que eu acho que é um dinheiro jogado fora. Pois bem, entraram num acordo e demitiram o guarda da fonte. Passou-se os dias. Só que, enquanto esse guarda da fonte fazia esse serviço, qual que era o serviço dele? O serviço dele era limpar. E ninguém via, né, essa limpeza, porque era nos bastidores. Ele parou de fazer o serviço dele, o que era alegria, o que era vida, o que era água limpa. Passou-se dias, meses, aquela vila começou a ficar muito triste. E começou a aparecer as doenças. As borboletas já não vinham mais nas flores, e muito menos naquela lagoa que desaguava ali antes a água da fonte. Ela continuava a desaguar a água da fonte, sim. Só que como não tinha como alguém limpar, então ela vinha barrenta, suja, cheia de lodo, e ali começou aquela lagoa a ficar escura. O que era uma água limpa começou a ficar escura. E ninguém ali da cidade entendeu o que estava acontecendo, até que começou a surgir as doenças naquele lugar. As pessoas começaram a ficar doentes. Aí o conselho da Câmara Municipal se reuniu de novo. Vamos nos reunir de novo e chamar o moço que cuidava da limpeza da fonte. Porque tem alguma coisa que ele fazia que a gente não está entendendo o que era. Porque a gente puxa a água da fonte para o reservatório, tem água na cidade, só que as pessoas estão ficando doentes. Convidaram esse moço para voltar ao seu trabalho. Ninguém via ele, ninguém continuava vendo ele. O que ele fez? Ele voltou. E o primeiro trabalho que ele fez foi tirar as folhas velhas, tirar os galhos velhos, em todo o percurso da nascente até chegar à cidade. E a água começou a ficar limpa de novo. As borboletas voltaram a visitar o jardim, porque havia vida. Qual era o segredo deste lugar cheio de encanto, beleza e vida? É que vivia na floresta um personagem misterioso que trabalhava longe dos holofotes, não era visível aos olhos das outras pessoas. Ele limpava as fontes, tirando o lodo, as folhas secas e o entulho, a fim de que a água pudesse jorrar clara, como nós estamos vendo aqui nesse vídeo, pura, limpa para a vila. E com essa história, eu quero começar aqui a falar com vocês sobre que Deus está procurando cada uma de nós que ousem ser como guardas da fonte. Fazer a limpeza necessária, não precisamos de holofotes, não precisamos de que pessoas nos vejam fazendo esse trabalho. Porém,
é necessário que nós nos levantemos, nos posicionemos. Porque nós estamos vivendo numa sociedade, querendo ou não, ela está poluída. As águas que têm jorrado dentro das nossas casas, nas salas de aula e até mesmo no campo de trabalho, das quais abastecem os nossos filhos, infelizmente, são águas lamacentas, águas contaminadas. Vocês sabem como funciona. Vocês assistem televisão, não assistem? Vocês veem aí o que está acontecendo, o que está sendo lançado para os nossos filhos diariamente. O ambiente onde os nossos filhos vivem é um ambiente profundamente contaminado e poluído pelos males devastadores. Vivemos dias perigosos onde toda sorte de mal. A água contaminada envenena milhões de pessoas, trazendo doenças não só físicas, mas emocionais, espirituais e morais. O que tem entrado dentro dos nossos lares, que por vezes nós até queremos fechar os nossos olhos? A pornografia, a violência, o ocultismo, as drogas, toda sorte de perversidade são despejadas dentro dos nossos lares através da televisão, através do acesso agora, né, à internet. Esse aparelho que nós temos, ele pode ser bênção ou maldição, se você não souber usar. E se você deixar isso aqui na mão dos seus filhos, sem ter o controle do que eles estão vendo, do que eles estão assistindo, você está abrindo mais uma porta. E você, como guarda da fonte, você precisa estar atenta às portas que estão sendo abertas. A televisão, ela tem se transformado na pedagoga das banalidades, na instrutora de crimes. Quantos noticiários nós vemos? Não tem. Não sei se vocês conseguem ver nos noticiários notícia boa. Só vê violência, violência. Nos filmes, você vê muita pornografia. Nos horários em que as crianças estão na sala, você é aberto. Já não tem mais o grau de filme estava a passar tal horário quando as crianças não estão na sala. Passa a qualquer horário do dia. Se você também não tiver o controle remoto do seu televisor, você deixa essas águas lamacentas e contaminadas entrar dentro da tua casa. Na escola, nós precisamos ficar atentos ao que os nossos filhos estão aprendendo. Porque, querendo ou não, você precisa estar acompanhando o que os seus filhos estão aprendendo na escola, se está tá sendo distorcida os princípios e os valores da família, ok? A família está perdendo os seus referenciais. O casamento deixou de ser apenas uma aliança para ser apenas um contrato comum. Quantas pessoas hoje casam e já falam, se não der certo, amanhã eu separo. Quantas pessoas eu conheço? Eu vou casar. Se der certo, não bem. Se não der certo, eu divorcio e caso de novo. As pessoas casam-se para divorciar e divorciam-se para casar-se. Mas elas não tratam as emoções por trás dessas atitudes, dessas decisões impensadas. A infidelidade conjugal é vista como um escape. E uma necessidade compulsiva. O normal hoje não é o que diz a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo em que as coisas estão sendo trocadas. O que é bom para o mundo é ruim, e o que é ruim para o mundo é bom. A palavra de Deus está sendo... Os valores estão sendo invertidos, os princípios estão sendo quebrados. E quando nós quebramos princípios, nós abrimos
lacunas na nossa vida. E os nossos descendentes vão sentindo o peso dessa quebra de princípio. O sexo no namoro, a gravidez na adolescência, o aborto já não nos deixa mais perplexos. Como há alguns anos atrás, falar sobre essas coisas era tabu, hoje em dia já não é mais. Nós aprendemos lá na Mulheres com Espadas que nós não somos normais. Porque como a irmã Nívia trouxe com bastante ênfase, o que é o tratado normal para o mundo é uma pessoa que não, praticamente ela não pensa. É uma pessoa com algumas neuroses a menos, com alguns neurônios a menos. Nós não somos normais. Nós somos filhas do reino, filhas de Deus. Nós somos aquelas que o Senhor tem preparado, o Senhor tem capacitado para nos tornarmos como essas guardas das fontes, não só dos nossos filhos. Estamos falando, e nós estamos na semana de mães que vão além, sim, mães que vão além, que se colocam na brecha como reparadoras de brechas, mas esse assunto de guarda das fontes não se prende somente a nós, mães, mas é para todas nós, sendo mães de filhos de sangue, sendo mães espirituais, dentro dos nossos lares, como esposas intercessoras, nós precisamos estar tirando esses entulhos que vem entrando e vai acumulando, e vai acumulando. Quando você vê, você já não tem mais o controle sobre a situação dentro da sua casa. Infelizmente, né, nesse contexto em que estamos vivendo, a virtude morreu, as pessoas já não querem mais a pureza. A decência tem cobrido o seu rosto de vergonha e retirado-se do palco. O autor traz uma citação aqui do Rui Barbosa, que fala exatamente, a virtude morreu, a decência cobriu o seu rosto de vergonha e retirou-se do palco. Porque está tudo muito banalizado. Nesse mar de lama onde a juventude está morrendo, sufocada pelos prazeres do mundo. Quantos adolescentes hoje com 12, 13 anos já estão aí com a vida sexual ativa? Eles estão a juventude está acariciando a própria morte transvestida de vida. O que eles acham que é vida é morte. Sorvendo todas as taças dos prazeres sem saber que são venenos mortíferos, que matam a sua alma. Não devemos extinguir o espírito. E deixando essas coisas entrar, a nossa alma ela vai sendo oprimida, 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 até que você não tem mais força para sair dessa situação. O mistério das mães como guarda das fontes, o mistério das mulheres como guarda das fontes, é uma necessidade imperativa, é intransferível, não adianta você querer passar essa responsabilidade para outra pessoa. É impostergável. É absolutamente necessário que hoje as mães se esforcem para retirar o lixo e o entulho que estão soterrando as fontes das quais se abastecem os nossos filhos. Vocês pegaram essa chave? Deus está procurando mulheres, está procurando mães, que assim como Isaac, as mães precisam limpar os poços onde bebem os seus filhos. Veja lá em Gênesis 26, do versículo 18 ao 22, a qual Isaac, ele tirou o entulho, ele passa por vários poços, a qual o pai dele abriu, né, na época de Abraão, ele abriu alguns poços que foram enterrados, foram entulhados. E alguns desses poços, no percurso, houve brigas, houve discussões, porque os povos daquela região diziam que era deles. Mas Isaac não ficou preso ali à confusão, ao conflito, aquelas coisas que não iria levar ele a lugar nenhum. O que ele fez?
Ele foi para o próximo poço. E no último poço a qual ele chegou, não teve discussão, não teve disputa, não teve briga. Naquele poço, a água voltou a jorrar. Ele tirou todo o entulho, tirou todo o lixo. E quando saiu tudo, toda aquela sujeira, a água voltou a jorrar. Isaac tirou o lixo e a vida voltou novamente. A vida brotou dali, porque água é vida. Água é vida. 75% da água no nosso corpo, 75% é água no nosso corpo. 75% no nosso cérebro é água. Então, precisa, essa água que há dentro de nós, que há em nós, ela precisa estar sendo sempre renovada. Por isso, beba água. Beba água e declare vida sobre você. Porque você pode ficar vários dias sem se alimentar, mas você não pode passar mais que 3 dias sem água. Assim, nós como mães precisamos fazer o necessário, e é necessário que nós velamos pelos nossos filhos, protegendo os nossos filhos. Mas como nós vamos proteger os nossos filhos? Orando por eles, aconselhando eles, abençoando eles e os educando no temor do Senhor. Nunca houve uma época em que nós tivéssemos maior necessidade de guarda das fontes do que há nos dias de hoje. As fontes poluídas estão necessitando de purificação. E você que está aqui, que está aprendendo, sendo capacitada neste estudo, você está sendo chamada para arregaçar as mangas e ser assim como Isaac, limpar os poços aonde os seus filhos estão bebendo. Não só você, como eu. Logicamente que eu estou falando para vocês, mas eu me incluo 100% em tudo que digo aqui. Se o lar falhar, nós pensamos que se estiver dando tudo errado na nossa família, não tem problema. Pode ser que você esteja pensando nisso. Se estiver, as coisas parece que não estão fluindo na sua família ou na minha família, você pode pensar, tá tudo bem. Não, não está bem. Porque se o lar, se a família falhar, a nossa nação, sim, isso, a sua nação, a nação aonde você mora. Lembrando que cada filho nosso é uma nação. Cada uma de nós aqui somos uma nação. Os nossos filhos cada um deles é uma nação. Lembra dos filhos de Isaac? Os filhos de Abraão? Abraão teve diversos filhos. Mas a promessa que Deus fez foi com o filho Isaac. E de Isaac nasceu tantos descendentes. E cada descendente é uma nação. Tanto é que de Isaac nasceu Esaú e Jacó. De Jacó, que tinha recebido a promessa, que não abriu mão da promessa, dele nasceu 12 nações. Os 12 filhos de Jacó. Então, se o lar falhar, a nação está condenada. A queda da família determinará a falência do país. Isso é forte. Se nós, como guarda das fontes, nós deixarmos, deserdarmos, sairmos do nosso poço, dos nossos postos, como foi com esse guarda da fonte que foi contratado aqui e tiraram ele do posto dele? Mas ele foi tirado. Mas se nós, como guarda das fontes, não quisermos assumir a nossa responsabilidade, o que Deus tem colocado nas nossas mãos, o papel que nós temos que cumprir como mulher, como esposa, como mãe, de instruir os nossos filhos juntamente com o nosso respectivo esposo. Se nós deixarmos de sermos guarda da fonte, não limparmos. Um outro exemplo trazer aqui para vocês é tenta deixar sua casa desarrumada por uma semana, 2 semanas, um mês. Ninguém arruma nada.
você vai perceber que ali vai haver um acúmulo de sujeira, um acúmulo de entulho, e vai começar a aparecer algumas pragas, algumas coisas indesejáveis, baratas, ratos e tantas outras coisas que aparecem quando tem muita sujeira. Imagina se nós deixarmos o nosso posto de como mães que vão além, como guarda da fonte, e formos infiéis às responsabilidades. Qual será o panorama futuro do país em que vivemos e dos nossos filhos? Precisamos cuidar, zelar dos nossos filhos hoje, para que, quando eles crescerem, eles ficarem adultos e constituírem as suas famílias, eles continuem no mesmo, no que foram instruídos, no que o Senhor tem ministrado sobre a vida deles, mas alguém tem que falar, alguém tem que ensinar, alguém tem que instruir. Eles não, se deixar, eles até aprendem sozinhos, mas vão aprender tudo errado, tudo distorcido. Essa geração precisa de guarda das fontes. Que tenham coragem, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de intrepidez, de equilíbrio, de amor. Glória a Deus. Essa geração precisa desses guardas da fonte. Você é essa guarda da fonte? Você tem sido essa guarda da fonte com coragem bastante para limpar. Então, precisamos faxinar, precisamos faxinar as nascentes poluídas. Não é um trabalho fácil, mas ele é possível. Não é um trabalho muito popular, porque muitos vão se recusar a fazer o trabalho. Mas é vital para salvar a nossa geração. É vital para salvar os nossos filhos. É vital. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nós não sejamos esses que deixam de lado a responsabilidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer. Que sejamos ousadas e façamos a limpeza necessária. O que você precisa mudar no contexto de que aonde a sua família está caminhando? O que você precisa mudar? O que você precisa extrair da sua vida? Quais são as coisas que você tem deixado entrar na sua casa? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Vigia. A palavra do Senhor diz que é para nós, primeiro, vigiai e orai. Não é orar e depois vigiar. Primeiro você vigia, depois você ora. Vigiai e orai. As duas andam juntas. Vigia e ora, vigia e ora. Vigia com o que você fala. Vigia os seus pensamentos. Vigia o que os seus olhos têm visto, o que os seus ouvidos têm ouvido. Não só você, mas também os seus filhos. Não só eu, mas também o que a minha filha tem visto, o que ela tem ouvido. E olha que eu fico ali sempre junto, sempre acompanhando o que ela está assistindo. Se é algum desenho que vejo que tem alguma coisa oculta por trás daquelas figuras, daquelas imagens, eu falo assim, isso não faz bem para o teu coração. Aí logo ela muda, eu não quero assistir isso, desliga. Mas nós precisamos estar instruindo os nossos filhos. Precisamos de mães piedosas, mães cheias do Espírito, de mulheres de oração que se sacrificam na difícil tarefa de resgatar os filhos do afogamento moral, da alienação social e da morte espiritual. Ontem, o estudo de ontem, a pastora Gláucia trouxe que não devemos ficar preocupados com a vida aqui. Você precisa se preocupar aonde os seus filhos vão passar a eternidade. Eu tenho que ficar preocupada no sentido de não andeis preocupados com coisa alguma, mas eu preciso ficar atenta aonde
os meus filhos vão passar a eternidade, aonde eu vou passar a eternidade. E nós precisamos nos apegar e cumprir as tarefas e a responsabilidade que fomos incumbidas. Glória a Deus. Precisamos de mães que ousem ser guarda das fontes. Eu, quando ouvi pela primeira vez esse guarda das fontes, eu imaginava um guarda vestido todo fardado, fazendo a vigia da fonte, né? Para mim era... Só que conforme eu fui lendo, e já fui ler o livreto também do Peter Marshall, o guarda da fonte, ele é um vigia, sim, ele é um vigia. Ele ele diz, tem o período de descanso, mas ele não deixa que nenhuma folha, nenhum galho, nenhum lodo, nenhum animal morto fique no percurso da água, porque a água precisa fluir sempre limpa, fluida. Glória a Deus. A melhor maneira de salvar os nossos filhos, aleluia, a melhor maneira de nós salvarmos os nossos filhos da corrupção do mundo, do engano do pecado, do naufrágio moral e da morte espiritual é ensinar a eles a palavra de Deus. Você tem ensinado aos seus filhos? Você que é tia da escola dominical, ou tia mesmo dos seus sobrinhos, e até mesmo que é mãe espiritual, você tem ensinado a palavra de Deus para os seus filhos? A palavra de Deus é vida. Ela é vida. Você tem ensinado para eles sobre a verdade, a vida, o caminho, que é Cristo. Nós temos um exemplo de duas mulheres, duas mães, Eunice e Lloyd, que ensinaram a Timóteo, desde a sua infância, as sagradas letras. E interessante que essas duas mulheres nos ensinam, está lá em 2 Timóteo, quando Paulo vai escrever a carta a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, eu lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. Timóteo era reconhecido por Paulo pela fé que foi instruído desde a infância. Timóteo tornou-se sábio para a salvação desde a tenra idade, porque teve uma mãe e uma avó que investiram na sua vida. Você que é mãe, você que é avó, invista na vida dos seus filhos ensinando a palavra. Eu tenho feito isso com a minha filha, zelando pela formação espiritual. Como diz a palavra, e a pastora Glaucia trouxe no estudo anterior, que o mundo jaz no maligno, mas tem de bom ânimo. Jesus já venceu o mundo. Se ele venceu, nós também venceremos. Só não podemos desistir. E aqui continua o capítulo 1 de 2 Timóteo. Eu tenho certeza de que é a mesma fé que você tem, Timóteo. Por isso eu quero que você lembre de conservar vivo o dom que você recebeu de Deus quando colocou as mãos, né? O dom de Deus. Quando foi colocadas as mãos sobre Timóteo, ele recebeu um dom de Deus. Cada uma de nós recebemos o dom de Deus. E você, mãe, recebeu o dom, o ministério da maternidade. É para você ser professora, ser psicóloga, ser a mentora, ser mãe, ser a médica. Você ser aquela que instrui os seus filhos no caminho. Provérbios 22:6 diz que devemos ensinar a criança. Observe bem, não o caminho que ela quer andar, nem o caminho que ela deve andar. Mas preste atenção, devemos ensinar a criança Eu estou no... na paz, que o Senhor nos abençoe.
No caminho. O papel que está na cama é para quê, mamãe? Ensinar a criança no caminho. É no caminho que ela deve andar. Glória a Deus. O exemplo, ele não é uma forma de ensinar. Como assim não é? Ele é a única forma de você ensinar. Se você quer ensinar de forma eficaz, aquelas que já são professoras de outras áreas, a melhor forma de se ensinar é dando exemplo. Você pega um exercício, você fala exercício, mas você dá um exemplo, aí a pessoa consegue fixar como fazer e chegar naquilo. Então, o exemplo é uma forma de ensinar. Ele não é uma forma de ensinar, mas é a única forma eficaz. Quer eficiência? Ensine pelo exemplo. Precisamos de mães que sejam exemplos para suas filhas, que sejam espelho para os seus filhos. Você tem sido espelho para os seus filhos? Vamos ver agora 4 características do espelho. Eu anotei. A primeira característica do espelho. Ele é mudo. Espelho fala? O meu espelho não fala. Eu espero que o seu também não fale. O espelho, ele é mudo. Ele não fala, mas mostra. A forma de ensinar os nossos filhos não é com regras e mais regras e mais regras e mais regras. E nem com palavras e nem com gritos. Você pode ensinar sim com palavras, mas não com gritos. Mas observe bem que os nossos filhos, eu estou falando aqui no geral, mas principalmente para os filhos pequenos, eles vão aprender mais pelo exemplo. Você fala não, ele vai entender sim, mas se você for lá e mostrar, não pegue, não coloque a mão na tomada, porque você vai tomar um choque. Aí você mostra que vai machucar, aí ela não toca. A minha filha tinha uma vontade imensa de tocar na água quente. Eu falava para ela, não toca, vai queimar, tá quente, vai queimar. Até que um dia eu sempre falando, vai queimar, não toca que vai queimar. E ela foi testar, porque os nossos filhos nos testam. Diariamente eles nos testam. Ela foi e colocou a mão na água. Estava derramando a água na bacia dela, ela foi e colocou a mão. Queimou os dedinhos, né? Assim, a água estava morna, mas para ela estava quente. Então, eu estava misturando a água gelada com a água quente e ela colocou o dedinho, queimou. Doeu. Então, agora você sabe que não era para colocar a mão porque ia queimar. Eu já tinha mostrado para ela que queima a mão. E ela insistiu. Algumas vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deus está falando para nós. Não faça isso, filha. Não vá por esse caminho, filha. Evite isso, filha. Evite esses contatos, filha. E você insiste. Vai se machucar. Não vá para aí, não se envolva com isso. E nós continuamos insistindo. E aí quando caímos em si, voltamos à consciência, assim, bem que Deus me avisou, que não era para ir para aquele caminho. Deus estava me avisando de um livramento e eu não entendi o recado. 4 características do espelho. Primeiro, ele é mudo e não fala, mas mostra. Devemos mostrar com os nossos exemplos. Minha filha, ela só aprendeu a orar conforme ela me via orar. Ela só pega a Bíblia dela para ler e fazer o devocional porque ela me vê fazendo isso. Aí ela vai, mamãe, está na hora do devocional? Está na hora da leitura da palavra. Uhum. Aí ela vai, pega a Bíblia dela, da mesma forma que eu faço, ela vai e reproduz. Amadas, isso é forte. Eu achava que era brincadeira, mas não. Eu tenho vivido isso, eu tenho vivenciado isso com a minha filha.
Segunda característica do espelho: você é um espelho que reflete não só a glória do Senhor, mas reflete Cristo em você. Você é o espelho para os seus filhos, você é o espelho aonde você vai. Nós, como cristãos, o nosso testemunho é como se fosse o espelho para as outras pessoas que ainda não conhecem Cristo. Você, eu, cada uma de nós somos carta aberta. A carta aberta para aqueles que não conhecem Cristo possam ler Cristo em nós, que é a esperança da glória. Segunda característica do espelho: o espelho precisa estar limpo. Um espelho sujo ou embaçado, ele não reflete a fidelidade da imagem. Vocês já viram um espelho sujo, todo embaçado? Você consegue se ver inteira nos detalhes? Não dá, porque ele vai distorcer a sua imagem, ele vai distorcer algumas coisas que você fala assim, não, isso não está em mim. Então, ele precisa estar limpo. A maior riqueza dos nossos filhos é ter pais piedosos. A maior herança que nós vamos deixar para os nossos filhos é o exemplo de uma vida irrepreensível. Seguindo. Terceira característica do espelho, ele precisa ser plano. Por que ser plano? Porque um espelho côncavo ou convexo, ele vai distorcer também a sua imagem. Da mesma forma que o espelho sujo distorce a fidelidade da imagem, um espelho que não é plano, ele vai deixar você ou mais gorda ou mais magra, ou você com mais cabelo ou menos cabelo, você alta ou baixinha. Então, o espelho precisa ser plano. E o que eu quero trazer aqui para nós pais? Os pais precisam viver com coerência. Quantas pessoas nós já vimos e já vivenciamos isso, em que na casa é uma pessoa, quando sai do portão, a rua se transforma totalmente. Na frente das pessoas é maravilhoso, uma pessoa, ai, muito 10. Mas em casa é um carrasco, em casa é aquela pessoa difícil de lidar, geniosa. Amadas, eu passei por isso. Passei por isso. E o Senhor tratou, o Senhor trabalhou em mim. Miriam, isso não está certo. Tem dias que você está tão doce e tem dias que você está tão azeda. Parece que chupou limão assim que levantou. Misericórdia. E isso vai refletir nos nossos filhos. Porque nós, como mães, nós, como mulheres, nós somos o termômetro dentro dos nossos lares. Se você tiver azeda, toda a sua casa fica azeda. Então, cuide do seu humor. Levante todos os dias, mesmo que a vida pareça difícil, levante com um sorriso no rosto. Levante com o coração grato, porque você está recebendo mais uma oportunidade. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso diariamente, virou-se um hábito. Eu não levanto mais de mau humor, eu não levanto mais azeda. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Os pais precisam viver com coerência. Os filhos não vão se impressionar com as nossas palavras. Eles não se impressionam com as palavras, mas com o exemplo, né? Eles precisam ver o nosso exemplo, como que nós somos em casa, como é que nós somos na rua, como é que nós lidamos com os conflitos que surgem. É para nós lapidarmos, né? Nos lapidarmos. Porque assim como o ferro afia o ferro, cada uma de nós somos lapidadas pelo nosso companheiro, seja o nosso respectivo esposo, seja as nossas amigas de oração. As nossas atitudes precisam referendar as nossas palavras. Amar só de palavra é fácil.
amar com atitude, demonstrando realmente que ama, é um pouquinho mais estreito e mais difícil. Porque, como diz a palavra, você pode dizer que ama aquele que te ama, mas eu quero ver você dizer, esse é o evangelho, você dizer que ama aquele que te ofende, aquele que te diminui, aquele que te trata como um nada. Quero ver você amar esse. Esse é o verdadeiro evangelho. Jesus diz que é para nós amarmos aos outros como a nós mesmos. Você se ama? Porque muitas vezes a gente não consegue demonstrar amor pelo próximo, ou até mesmo pelos nossos filhos, porque nós não nos amamos. Os nossos atos vão falar mais alto do que as nossas palavras mais eloquentes. Eu posso ficar falando, falando aqui, mas as minhas atitudes é que vão falar mais alto. E eu tenho policiado isso. E diariamente eu peço para o Espírito Santo, que eu seja coerente no que eu falo, no que eu vivo. Que eu possa realmente ser essa candeia, não escondida debaixo da cama, mas que ela está no alto, iluminando tudo. Os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Senhor, blinde os meus olhos para que não veja coisas que possam descer ao meu coração e deixá-lo escuro, sem vida. A quarta característica do espelho. O espelho precisa estar iluminado. Não adianta ter espelhos e olhos se não temos luz. É o caso da candeia. Deus é luz. A palavra de Deus é luz. E não poderemos ser as guardas das fontes se não andarmos na presença de Deus. Se não andarmos na presença de Deus, nós não seguiremos as orientações da palavra. E se você não segue as orientações da palavra, você está andando sem norte, sem rumo. E aí você é levado por qualquer vento que vier, você é levado. Então, vamos afixar aqui. Quais são as quatro características do espelho? O espelho ele não é mudo, mas ele é mudo, ele não fala, mas mostra pelo exemplo. O espelho ele precisa estar limpo. Você precisa estar limpo com a água do Espírito Santo. O espelho ele precisa ser plano. O espelho precisa estar iluminado. Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 1 ao 9, vai falar sobre isso. Glória a Deus. Mas Deuteronômio vai falar o quê? Vai dizer o quê? Que antes de nós ensinarmos a palavra, nós precisamos ensinar a nós mesmos a palavra. Porque é fácil a gente querer ensinar os outros, né? O difícil é você viver e aplicar na sua vida essa mesma palavra. Ou seja, nós devemos nos educar como pais, como mães, como esposas, como mulher. Nós precisamos nos educar antes de educar alguém, antes de educar os nossos filhos. Precisamos nos educar antes mesmo dos nossos filhos nascer. Antes, quando eu estava grávida da minha primogênita, o meu marido comprou, ele gosta de comprar uns livros, né? E ele gostava de me presentear com livros. E aí, quando eu fiquei sabendo que estava grávida, ele me deu um livro. E o livro, ele fala sobre o poder da oração para mães. E na gestação eu li esse livro, devorei o livro todo, né? E encontrei muitas chaves ali. Tanto é que, conforme fui encontrando essas chaves, nasceu no meu coração os Guerreiras de Oração, que é um ministério de intercessão, a qual a irmã Nívia também faz parte. Nasceu nessa época, quando eu estava gerando a Abel. Devemos educar-nos primeiro antes dos nossos filhos nascer. Te eduque primeiro. A pastora Glaucia trouxe, foi a irmã Wagner que trouxe
que Ana, antes dela receber a bênção, recebeu o milagre. Aleluia. Deus curou primeiro as emoções de Ana. Deus tratou Ana no seu interior. Deus tratou dela no interior. E quando ela fez a proposta, Senhor, me dê um filho, eu devolvo para o Senhor. Ana, era exatamente isso que eu estava querendo, porque o povo de Israel estava num tempo em que o sacerdote Eli já estava velho e não havia quem ocupasse o lugar de sacerdote, porque os filhos de Eli andavam longe da presença de Deus, fazendo tudo que não agrada ao Pai. E o pedido de Ana casou exatamente com o que Deus estava precisando naquele momento. Amada, você foi feita para gerar profetas e profetisas. Você foi feita para gerar os seus filhos, é para a glória de Deus. Você ensina os seus filhos para a glória de Deus. Você educa os seus filhos para a glória de Deus. Os seus filhos casam, nós nos casamos, é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos e fizermos é para a glória de Deus. Primeiro, nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Depois, nós ensinamos os nossos filhos. Primeiro, nós amamos a Deus. Depois, nós ensinamos os nossos filhos a amar a Deus. Quantos pais, em vez de ensinar, de viver isso, a palavra de Deus diz lá em Tiago que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. A pastora Glaucia trouxe ontem: se vocês me obedecerem, praticarem, obedecerem a minha palavra, eu vou cumprir o que eu prometi. Antes de ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a temer a Deus, nós temos que fazer e viver isso primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro, nós tiramos o entulho da nossa própria vida. Depois, nós vamos ajudar os nossos filhos a viverem uma vida limpa. Irmã, como é que eu tiro o entulho da minha vida? Comece confessando. Iniciamos essa série, esse estudo, fazendo a semana de consagração em jejum em prol dos nossos filhos, não só em prol dos nossos filhos, mas em prol das nossas vidas, em prol dos futuros filhos, do nosso desejo, nosso anseio por mais a presença de Deus. E o primeiro passo a fazer é a confissão e arrependimento dos pecados. Quando Neemias está escrevendo o livro dele, ali no livro de Neemias, capítulo 9, quando o escriba e sacerdote Esdra convoca e começa a falar com toda o povo de Israel que estava ali reunido, e eles leram a palavra, leram a lei, leram a palavra durante 3 horas. Glória a Deus. Depois você lê lá, Neemias capítulo 9. Muitas chaves tem nesse capítulo. Eu peguei algumas delas hoje. Logo pela manhã, foi o meu devocional de hoje. Eles oravam, eles leram a palavra durante 3 horas, o tempo, a comunhão, a intimidade com Deus ali, né? Eles leram a palavra durante 3 horas. E mais 3 horas, eles confessaram seus pecados, adoraram e louvaram a Deus por todos os benefícios que o Senhor tinha feito e tem feito na vida deles. Da mesma forma, podemos trazer o que está escrito em Neemias para a nossa vida. O Senhor fala que é para nós apresentarmos a Ele as nossas razões. Quais são as razões, os seus argumentos na advocacia? A gente usa muito. Apresente a sua petição. Qual é a sua contra-razão? Qual é o seu argumento para justificar isso e defender o seu cliente? E Deus nos fala: apresente as suas razões. Quais são os seus argumentos? Qual é a sua petição? O que você precisa tratar em você ainda? Primeiro, nós temos intimidade com Deus. Depois, criamos nossos filhos na admoestação e disciplina do Senhor. Há um tempo atrás, nós fizemos no Ministério Exer, não chegamos a gravar isso, mas nós estudamos Sua Família Pode Ser Melhor, do autor Jaime Kemp. Não só do autor Jaime Kemp, mas as 5 linguagens do amor, quando trata sobre os filhos, também traz, né, criar os nossos filhos na admoestação e disciplina do Senhor.
E ali tem o passo a passo de como você fazer isso. Mas antes de tudo, tenha intimidade com o Pai. Para ter intimidade, para ter o relacionamento, você precisa conviver, conversar todos os dias. Não tem como você criar uma intimidade, um relacionamento com alguém que você só vê de vez em quando, só fala de vez em nunca e fala assim, é meu amigo. Não, ele é seu colega, seu conhecido, mas não é o seu amigo. Guarda das fontes não abandona o seu posto. Sinto muito em te informar, mas você foi alistada como guarda da fonte. E essa tarefa você não vai poder passar para outro. Você, como guarda da fonte, você não vai e não deve abandonar o seu posto. Porque o que você tem que fazer é você que precisa fazer. Não é você passar a responsabilidade para outra pessoa. É mais importante ser uma mãe exemplar do que uma mulher de sucesso. Quando eu estava fazendo a preparação deste material, eu falei, meu Deus do céu, quantas chaves tem nesse capítulo, além das que eu já tinha visto. Nós queremos muito o sucesso em diversas áreas da nossa vida e temos o direito de ter. Mas o maior sucesso que nós podemos levar daqui, o legado que podemos deixar para os nossos filhos, é o nosso exemplo de mulheres tementes, mulheres piedosas, mulheres tementes a Deus, mulheres piedosas, mulheres que amam o Senhor acima de todas as coisas, mulheres que colocam Deus no lugar que é dele e não invertem os valores. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Os nossos filhos precisam de nós. O seu filho precisa de você, a sua filha precisa de você, a minha filha precisa de mim. E no que eu puder abrir mão para que ela se desenvolva e cresça em graça, estatura e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, eu farei. E você aceita esse desafio? Vamos orar? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto preparava esse material e me reunia juntamente com as intercessoras, um pouco antes de iniciar essa reunião, eu já tinha preparado todo o material, o versículo da oração, e veio essa passagem. Eu confesso para vocês que essa passagem eu não tinha visto na Bíblia. Se li, passou muito rápido, ela não saltou aos meus olhos, mas hoje ela veio com muita clareza. E veio audivelmente, Lamentações 2:19. E aí eu fui procurar, Lamentações 2:19 quer dizer o quê? E conversando ali com as intercessoras, a palavra do Senhor, abri ela e coloquei aqui para vocês. Levanta-te, levante-se, levante-se. Samba, levante-se. Petra, levante-se. Nívia, levante-se. Dionísia, Laurinda, Zenaida, Maria, levante-se. Levante-se, clama no meio da noite. Quando começam as vigílias noturnas, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos em favor da vida dos teus filhos. Aleluia. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, nós rendemos graças porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Seus ouvidos não estão tapados para que não possam nos ouvir, Pai. O Senhor que contempla e sabe das palavras antes mesmo de saírem em nossa boca, o Senhor já conhece o som dos nossos corações. O Senhor nos pede mais uma vez, levante, que é para nós nos levantarmos, para nós clamarmos no meio da noite. Quando começam as vigílias noturnas, é neste momento que é para nós nos levantarmos. Senhor, diz para nós derramarmos os nossos corações como águas diante do Senhor, Pai.
levantar as nossas mãos em favor dos nossos filhos, e nós estamos aqui como guardas da fonte, que estamos buscando a tua face em favor dos nossos filhos. Misericórdia dos nossos filhos, Pai. Misericórdia dos nossos descendentes. Misericórdia, Pai. Que eles não venham se desviar do que o Senhor tem planejado, que o Senhor tem sonhado para eles, porque os teus sonhos são maiores do que os nossos. Nós levantamos as nossas mãos agora em favor de cada filho, de cada filha. Em nome de Jesus, Pai. Quebra todo o arco, corta toda a lança, em nome de Jesus. Todo dado inflamado do maligno contra a vida dos nossos filhos seja quebrado agora em nome de Jesus, Pai. Torne-os invisíveis os ataques do maligno, blinde-os do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, proteja-os, Senhor. Proteja-os debaixo das suas asas, debaixo das suas mãos poderosas, Pai. Que eles possam habitar no esconderijo do Senhor e na tua sombra descansar. E que eles possam dizer, direi do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Por essa razão, Pai, nós apresentamos diante do Senhor, desde o dia em que ouvimos, estávamos gerando, desde o dia em que o Senhor fala, filha, estou te tornando mãe, você está gerando vida. Você está gerando vida, seja filhos de sangue, filhos espirituais, você está gerando vida. Pai, por essa razão, desde o dia em que nós ouvimos, nós não deixamos de orar e de pedir que os nossos filhos, que cada uma das minhas irmãs, cada intercessora, cada cada guerreira de oração, cada mãe que vai além, sejam cheias do pleno conhecimento da vontade do Senhor, com toda a sabedoria, com todo entendimento. Entendimento não humano, mas entendimento espiritual, Pai. E é isso para vocês, que nós venhamos viver de maneira digna do Senhor, em que tudo que fizermos, em tudo que falarmos, em tudo que vermos, em tudo que colocarmos as nossas mãos, Pai, seja para agradar o Senhor. Que possamos frutificar em toda boa obra, que possamos crescer no conhecimento de Deus, que possamos ser fortalecidas com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, Pai. De acordo com a força da sua glória, para que nós tenhamos toda a perseverança, que tenhamos o fruto, as virtudes do fruto do teu Espírito em nós, sendo trabalhado em nós, e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada mãe, por cada intercessora, por cada Ezé que tem feito parte deste ministério, que tem participado de mães que vão além, que elas possam ir além do que os seus olhos podem ver. Pai, cada pedido apresentado nos grupos, nós apresentamos diante do Senhor, seja o socorro bem presente, Pai. Que nós, como guardas das fontes, venhamos tirar todo o entulho, toda a sujeira, todo o lixo na vida dos nossos filhos, para que a água do teu Espírito possa fluir e limpá-los por completamente, que haja vida, que a água do teu Espírito possa inundar as nossas vidas, inundar a vida dos nossos filhos, a mente dos nossos filhos, levando cativo todos os pensamentos em obediência a Cristo. Deixa, Senhor. Pai, flua o teu rio de vida sobre nós. Flua o teu rio de vida sobre nós, Pai. Que possamos colocar as nossas raízes e aprofundar as nossas raízes em conhecer mais o Senhor, em viver em novidade de vida. Porque quando a água do teu Espírito flui sobre nós, e as nossas raízes estão profundas em ti. Aleluia. Nós não precisamos temer as circunstâncias, as tempestades, os vendavais que surgir, porque é o Senhor que nos dá vida. Não precisamos temer a seca, porque é o Senhor que nos dá vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai.
Assim nós te clamamos, assim nós te pedimos, Pai. Nós nos desnudamos diante da tua presença mais uma vez, Senhor. Flui, Espírito Santo, flui, limpa. Vai fazendo a limpeza necessária. Nós convidamos, Espírito Santo, limpa. Que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas, que o reino de Deus esteja sobre os nossos filhos. Nos mostre, Pai, nos revela o profundo e escondido que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para os nossos filhos. O que nós precisamos tirar, quais são os entulhos que nós precisamos tirar das nossas vidas. Quais são os entulhos e lixos que temos deixado entrar. Quais são as portas e brechas que temos aberto. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos, crendo que o Senhor nos ouve e os seus ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir. O Senhor nos ouve. Nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Amém. Louvado Amém. seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Gratidão, amadas que estiveram conosco em mais esse encontro. Que você não largue o bastão, que você não solte, porque o Senhor só nos capacita, porque Ele sabe o que nós precisamos. Então, Ele vai mandando os recursos, vai nos capacitando naquilo que Ele quer que nós venhamos trabalhar e desenvolver. E você não deixe o seu cargo de guarda da fonte. Amém. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Gratidão a cada uma que esteve conosco agora, neste momento, e cada uma que irá assistir logo mais no YouTube, que vocês continuem sendo abençoadas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vós, que o Senhor te dê a paz. O Senhor já te deu Amém. autoridade sobre os principados e potestades. Use o nome de Jesus e quebre todos os dardos que o maligno tem lançado sobre a sua vida, sobre a sua família. Levante de madrugada, que foi a palavra que o Senhor trouxe. Estejamos vigilantes em todo o tempo. Deus abençoe. A paz do Senhor.